Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A Constituição de 1988 instituiu um novo papel para o Ministério Público, que o vem exercendo com muita competência na defesa do interesse público, no combate ao crime organizado, à corrupção e à improbidade administrativa, dentre outras frentes. A grande quantidade de casos de corrupção que hoje vem ao conhecimento público tem a mão do Ministério Público nas investigações e nas denúncias criminais ao Judiciário. Para falar dessa importante instituição fundamental para a democracia, está conosco o Corregedor Nacional do Ministério Público, Jefferson Luiz Pereira Coelho. Muito bem, Corregedor, é uma satisfação, uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda para nos conceder essa entrevista. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria que o senhor nos relatasse em que consiste o trabalho exercido pela Corregedoria Nacional, já que abrange uma seara bem ampla que envolve aí o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e até o Ministério Público Militar. O Conselho Nacional do Ministério Público foi criado pela Emenda 45, que instituiu este órgão de controle do Ministério Público brasileiro. E aí nós estamos diante de uma atividade do Conselho Nacional, onde de fiscalização do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar e dos Ministérios Públicos Estaduais, né? Então, a nossa atividade primordial é de fiscalização das suas atribuições funcionais, dos membros do Ministério Público e também da atividade meio do Ministério Público, a sua parte administrativa, todas essas questões que envolvem pessoal, contratos, licitações. E é um órgão criado pela Emenda 45 que foi uma imposição da sociedade brasileira, né? Então, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça, aí temos o Conselho Nacional do Ministério Público, que hoje estamos à frente da Corregedoria Nacional e que, por um dispositivo constitucional, nos impõe essa fiscalização a nível nacional. Muito bem, o senhor é oriundo do Ministério Público do Trabalho, então, em cima disso, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Como é que o senhor vê a atuação do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal, do Ministério Público do Trabalho e Emprego e até, eventualmente, da Justiça do Trabalho para enfrentar questões como o trabalho escravo e o trabalho infantil no país? O Ministério Público do Trabalho, após 1988, veio com uma característica toda especial, voltado para os temas sociais da sociedade brasileira. Essa missão social, tanto do Ministério Público como da Justiça do Trabalho, nos forçaram, diria assim, a enfrentar esses grandes temas a nível nacional. Quer dizer, essas chagas que o Brasil ainda convivia e convive em certas regiões do país, do trabalho escravo, do trabalho infantil. E esse enfrentamento hoje, que eu diria assim, que é feito conjunto com a Polícia Federal, com o Ministério do Trabalho e Emprego e com a efetividade que nos é dada pela Justiça do Trabalho, só foi possível com a conscientização de todos de que esse trabalho teria que ser feito dentro de uma parceria que visasse e que vise a melhoria das condições sociais do trabalhador brasileiro e expurgar essa chaga de trabalho infantil e trabalho escravo da sociedade brasileira. Bom, aqui em Santa Catarina, o Ministério Público do Trabalho tem desenvolvido um trabalho muito especial junto aos frigoríficos, inclusive conseguindo implementar ajustes de conduta no sentido de corrigir algumas situações, problemas como os de baixa temperatura e a falta de pausas para os trabalhadores que atuam com esforços repetitivos. O senhor tem acompanhado essas iniciativas, o que pensa a respeito? Tem esperança de que esse trabalho aqui desenvolvido em Santa Catarina adquira uma capilaridade de modo a alcançar o país todo para inibir esses abusos que hoje ainda são cometidos? Eu tenho acompanhado, sim,
E nós verificamos aí um trabalho muito intenso dos colegas do Ministério Público do Trabalho aqui do estado de Santa Catarina, dando essa importância à saúde do trabalhador, né? Que aí estamos aí diante de um quadro que visa a proteção da saúde dos trabalhadores, né? Então, é assim, muito importante esse trabalho que está sendo realizado e dentro da instituição Ministério Público do Trabalho, hoje já temos a consciência que esse trabalho tem que ser feito em todo o Brasil, né? Porque não é o trabalhador de Santa Catarina, é o trabalhador brasileiro que vem sofrendo com a não observância da legislação vigente para esse tema tão importante, tão caro ao trabalhador brasileiro, que é a sua saúde. Tá certo. O Ministério Público ele tem sido muito atuante na investigação e denúncia perante o Judiciário de crimes contra o interesse público, como no caso a corrupção. Quais as principais dificuldades que o senhor enxerga em se obter uma punição efetiva para esses crimes? Veja, esse problema é um problema que hoje o próprio Conselho Nacional de Justiça resolveu enfrentar, né? Nós temos esse problema, o problema do julgamento das ações de improbidade administrativa. Elas talvez não estivessem recebendo, diria assim, aquela atenção especial que seria muito relevante para a sociedade brasileira. Então, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu como meta o julgamento dessas ações. E, obviamente, que dentro da condição também, que é preciso que se diga que a magistratura faz um esforço dentro da sua capacidade de julgamento das ações, né? O Conselho Nacional de Justiça está estabelecendo como meta para o julgamento dessas ações de improbidade. Então, isso demanda também uma colaboração a nível institucional, tanto do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Estadual com o Poder Judiciário, né? Então, nós esperamos que essa questão seja tratada com a relevância que o tema requer. Bom, todo caso de corrupção implica que haja um corrompido e um corruptor, o agente ativo. Mas a sensação que se tem na sociedade e até o que é repercutido pela mídia de um modo geral é que quase sempre o agente ativo, que normalmente é um preposto de uma grande empresa, ele acaba saindo ileso, intocado dessa relação criminosa que todo dia é repercutida no país. O senhor tem esperança de que isso mude daqui para frente, especialmente após o julgamento do chamado mensalão, que com toda essa abertura e exposição para a opinião pública, que a taxa de corrupção, especialmente dos corruptores também, diminua um pouco no país e que sejam alcançados pelo Judiciário e pelo Ministério Público? Estamos diante de uma situação realmente que nós diríamos assim, muito problemática e complexa, né? Que é essa matéria. Mas eu acho que agora, com o julgamento do denominado mensalão, se descortina um novo patamar, um novo ambiente, onde se dá a conotação de uma nova postura do Poder Judiciário para enfrentar essas questões. Eu acho que esse efeito desse julgamento é um marco. E assim a justiça brasileira tomará esse marco como exemplo para que daqui para frente fique bem definido essa questão e com muita propriedade o Supremo Tribunal Federal tem se colocado muito claro e tomou essa posição com o julgamento dessa ação conhecida nacionalmente como mensalão. Muito bem, corregedor Jefferson, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um instante.